Povo angolano de Cabinda Kunene, boa tarde. Com Cango Angola de Cabinda Kunene, boa tarde. É sempre o vosso irmão, o apresentador do programa no canal Anane Congo. E hoje viemos para falar um pouco, conversarmos um pouco, depois dos acontecimentos, tudo que ocorreu no sábado e domingo em Angola. Recebemos muitos vídeos falando da igreja Imute em Angola. Vimos também comentários dos administradores da igreja Imute, as mensagens, e nós ficamos a observar o que está acontecendo nos crentes e membros e pastores daquela igreja. Então, vim hoje para dar a minha opinião. Os que vão gostar, não esquece tocar no like, apenas nos informar, nos encorajar que estás a gostar do nosso programa. Povo angolano, sobretudo que são do norte, porque muitos que fazem parte daquela igreja são do norte. Há também membros que não são do norte, mas que são apenas crentes da igreja. E alguns caíram nessa armadilha do pastor desta igreja. E hoje viemos para fazer um comentário, perguntar um pouco ao povo angolano, do governo angolano. Será que o governo angolano desculpa do incômodo, sempre que fizemos programa, sempre chamada do telefone de casa que incomoda de vez em quando. E como estava a dizer, será que o nosso governo, o governo angolano, que é o MPLA, não é um governo que está lá para defender o povo? Admiro um pastor que está a violar meninas, a burlar o povo, membros da igreja, crentes, alguns pastores. Tantos crimes até hoje, ele ainda não foi parar no tribunal para ser julgado, para aquelas famílias sair, provar que está a acontecer na igreja. Será que os pastores que levantaram até agora ainda não fizeram queixa no tribunal? Porque estou a receber várias informações, a conversar com pessoas da lei em Angola, dizem que se não haver queixa, então o tribunal não pode convidar o camalando ao tribunal. Deve haver queixa dos pastores no tribunal, e as pessoas ele burlou aparecer para provar que ele
lhes deve dinheiro. As crianças que foram violadas, se apareceram no tribunal, dizer que não, fomos violadas. Daí o governo tomará decisão. Mas nenhuma queixa foi feita. Pergunto eu, o que os pastores estão a esperar? Vamos lá ver. Vimos o vídeo, vimos que aquilo que aconteceu, a TPA, a televisão Zimbo, por aí, como nós ouvimos, não sei se é TPA também ou apenas televisão Zimbo, mas nós vimos, até a polícia esteve lá fora da igreja, mas se a polícia esteve lá a proteger, então como que a polícia até hoje ainda não convidaram o pastor para ser julgado? Povo angolano, quando eu falo, explico, não é porque estou a inventar coisas, não estou a inventar coisas. Mas são famílias, são pastores daquela igreja, são administradores daquela igreja que chamam para me dar informações. Eu não faço parte daquela igreja. Eu cresci, nasci cristão, cresci cristão, tive na igreja católica, me lembro de tudo que acontecia na igreja católica, onde que nós podíamos ir, onde que não podíamos ir, ou o que nós podemos tocar, o que a gente não podia tocar, eu sei. Cresci na igreja católica. A minha mãe sempre quis que, porque nós ficamos padres. Um dos nossos tios quis ficar padre, mas no fim ele abandonou. Quando ele descobriu, ele acabou abandonar. Foi também a mesma do meu lado. Descobri coisas. Tive que abandonar para mudar. O outro meu irmão que está na África do Sul também esteve lá no seminário. Ele também acabou a abandonar. 3 de nós na família. O fim, eu deixei o cristianismo porque sei muito do cristianismo. Não gosto até de debater isso. E o cristianismo de hoje não é só a igreja católica. Estamos a ver muitas coisas. Eu vou vos contar uma coisa, uma história. Eu cresci em Matadi. Eu conheci uma família, era do Mbanza Congo. Era do Mbanza Congo. E aquela família vivia ao lado da casa do meu avô. Era uns 2 minutos, mas na mesma rua. Parece que a casa do meu avô era 71 e eles era talvez 60, 70, não. A casa do avô era 71. Então eles devem ser 68. 68, 9, 70 e 71. Yeah. Então deve ser 68 na mesma rua. Agora, até hoje, não me lembro se a família fazia parte de uma igreja. A igreja... Estou a esquecer o nome também. Não é pentecostista, não é reforma. O nome vai vir. E
o filho ia naquela igreja. Aquela igreja, os que conhecem a cidade de Matadi, quem sai daquela curva do Kamani, começa aquela subida para chegar na loja onde do velho Domingos, que era angolano, tinha uma loja aí. Naquela descida aí que vai no Kamani, naquela curva de Kamani a subir. Aí ao lado esquerdo estava lá uma igreja, na área chamada Cide. E naquela igreja é tipo quase também igreja católica, não é igreja católica, mas é similar com a igreja católica. Estou a esquecer o nome da igreja, não é reforma, nem pentecostista, nem... pronto, o nome esqueceu. Então, outro dia, aquela igreja vai dar comunhão para ele levar no miúdo, para levar de uma igreja para outra. Estava num tipo taça, bem fechado. Então, meteram lá dentro, fecharam nos pastores daquela igreja para ele levar, deixar na outra igreja. E o miúdo era atrevido, o nome dele é Mateus. O pai dele era taxista. Quem conhece bem a cidade de Matadi, onde estava o hotel Budimonde, então, lá em cima. Então, o miúdo no caminho, aquela curiosidade, desculpa, ele vai abrir aquilo, vai ver que não, havia lá comunhão, parece que brancos, ou sei que, uma coisa assim. Então ele vai tirar alguns para comer, depois fecha e leva na outra igreja. Chega ali, ele entrega a taça da igreja. Mas como aquelas igrejas não tem sempre aquelas coisas espirituais que eles fazem, os rituais deles, já rezaram para aquilo, para a missa, a próxima missa daquela igreja. Então o miúdo deixa a taça com tudo na igreja, ele regressa em casa. Chega em casa, na mesma noite, ele fica maluco, começa a falar. Então o miúdo ficou maluco. Assustaram, mas será que ele fumou diabo? Aconteceu o quê? Mas depois descobriram que não. A igreja tinha mandado o miúdo levar a taça com comunhão lá dentro para outra igreja. E ele abriu no caminho e comeu metade. E hoje ele já está morto. Tentaram tratar o homem, a família, são angolanos. Se ouvir isso, eu sei que já regressaram. Se ouvir isso, sabem de quem estou a falar. Mas são cristãos. São cristãos, desculpe. Mas havia feitiço também naquela igreja. Uma igreja muito conhecida, o mundo inteiro tem isso. Não é reforma. É tipo igreja católica, não. Pronto. Quer dizer, feitiço encontra-se em toda parte. Muitos pastores estão envolvidos na muita coisa mística. E às vezes os membros da igreja não sabem. Antes de vir na igreja, ele ficou a rezar em casa. A Bíblia dele você não toca. Muita coisa aí ele faz sem você saber. Ele vai rezar, meter a mão na tua cabeça aí, não sabe o que ele está a fazer. Enquanto ele já fez coisas em casa, ele veio. E este pastor é um pastor que está envolvido em muita coisa. Que está a violar meninas. Ele namora com meninas, às vezes, mais de 15 anos. É porque ele já enfeitiçou aquela menina. Aquela menina não consegue escapar, não consegue sair. Basta sair, ela fica maluca.
E depois, com o tempo, ele, se quiser mudar de uma a outra, ele vai oferecer aquela menina de um membro da igreja. Enquanto que ele já fez muitas coisas, ele inseminou muitas coisas naquela menina. Onde que vão, não vão demorar, o casamento vai estragar, mas pelo menos que o mundo viu que não, ela estava casada. E ele ainda recupera a menina. Onde que vão, a menina não vai fazer filhos, porque o pastor ficou, não sei, com coisa da menina. E agora, depois desta doença Covid, a igreja regressa, os pastores levantaram. O dia a seguir, o pastor Kamalandwa vai convidar pastores que não fazem parte da igreja dele, que são das outras igrejas, para vir conversar com ele e para pedir apoio, suporte daquelas pessoas, daqueles pastores. Mas aqueles pastores não são pastores da tua igreja, não te conhecem, e eles não sabem o que acontece naquela igreja. E você hoje vai convidar aquelas pessoas para vir, para pedir o apoio deles. Então, pastor Kamalandwa, vou te citar alguns pastores da tua igreja, que te conhecem muito bem. Povo angolano, vamos lá ver, na igreja do pastor Kamalandwa, ele tem o pastor Celestino, o pastor Nunes, o pastor Mavinga, o pastor Willy, o pastor Levi, o Levis, o pastor Alexandre, o pastor Ricardo, o pastor Betel, o pastor Mungadi, o pastor Gomes, o pastor David, o pastor Anissé Marco, diáconos e administradores dessas igrejas. Você está a convidar pessoas, pastores que não fazem parte da tua igreja. Esses nomes que eu acabei de citar aqui são pastores que te conhecem muito bem, que fazem parte da igreja. Por que o Kamalandwa não convida esses pastores para sentar contigo e conversar com ele? Como você precisa de apoio. Você pensa que aquilo que eu digo, que eu falo aqui, ando a inventar isso? Claro que não. Tudo que eu falo aqui vem da tua igreja, dos teus administradores, dos teus crentes, das pessoas que você burlou. São eles que me chamam e explicam a situação deles. E esses pastores devem todos levantar, fazer uma queixa no tribunal. Naquela igreja, na tua igreja, há lá famílias, pais e mães, que as crianças foram violadas. Tem lá criança que o Kamalandwa metia dedos naquelas crianças para ver se são virgem ou virgem. E aquelas famílias não conseguem sair e levantar a voz porque tem medo. Quando você fala com eles, porque o Kamalandwa manda matar pessoas. Mas pergunto eu, mas esse Kamalandwa que manda matar pessoas é quem? A mesma pessoa vai pedir contribuição dos crentes, vai contribuir, ele vai pegar no 45 mil dólares, ele vai gastar, vai comer isso. E aquele povo não reclama, aqueles crentes não reclamam.
Basta um pastor da igreja confrontar o Kamalandwa te manda no diabo, te tira da igreja, ameaça de morte, e você não consegue levar essa pessoa no tribunal. Aí vossas filhas são traumatizadas daquilo que aconteceu e vocês ficam calados. Vocês defendem o pastor em vez de defender as vossas filhas. Será que a comida que vocês comem vem do Kamalandwa? Será que o Kamalandwa é amigo do presidente da República? O João Lourenço? Será que o Kamalandwa é amigo do comandante Miala? Será que o Kamalandwa é amigo do diretor da polícia de Angola? Será que o Kamalandwa é amigo do ministro do interior? Será que o Kamalandwa é amigo do procurador da República? Além de Kiala que ele tem, esse Kiala, qual é a posição desse Kiala no governo angolano? Pergunto eu, se o Kiala manda no aeroporto, ou ele é do CIFO, ele é superior dos nomes que eu acabei de citar aqui? E eu não vejo esse Kiala com tanto poder em Angola a travar tudo para o Kamalandwa não ir parar no tribunal para ser julgado. Se isso chegar um dia na polícia, no tribunal, e o Kamalandwa cair ou entrar, ficar preso, então o Kiala não pode ficar fora. Eu estou interessado a saber a posição do Kiala. Estou muito interessado. Nós fomos tropa, eu conheço muita gente em Angola. Eu já não gosto de citar nomes, mas conheço muita gente em Angola. Alguns que estiveram comigo na tropa são oficial superior, tenho família, irmão, primos, tenho membros da família que são filhos do meu tio, da segurança, trabalham na presidência da República. Mas eu nunca tive coragem de insultar, de abusar. Conheço muitos mais velhos que eu chamo às vezes. Ele diz, para você também gosta sempre dessas confusões. Conheço mesmo pessoas. Até pessoas que eu chamo, nem preciso ir no guarda-costa, nem sei ao escritório, eu chamo diretamente para aquelas pessoas. Eu conheço muita gente mesmo. Tenho muitos amigos. Não preciso começar a contar isso. Mas o trabalho que eu faço é o trabalho de ser angolano, amar a sua terra, a sua terra, ser patriótico, defender a pátria angolana. Não faço porque quero fazer o nome, porque conheço pessoas como outros fazem de abuso. Eu não faço isso. Quando falo dessa igreja, porque são verdades. E sinto muito quando vejo essas meninas foram abusadas e até hoje o tal homem namora com elas há 12 anos, 14 anos, quer dizer, cresceram na mão dele. E eles não conseguem falar porque o pastor dá dinheiro. E outras meninas também que são crianças que aconteceu, até algumas fugiram da igreja. Mas os pais ficaram na igreja, sempre atrás do pastor. Mas o Kamalandwa, ele não tem o feitiço mais poderoso de Angola.
Eu pedi a vocês que são da igreja para ajudar aquela menina bibicha que ficou maluca. Vocês aceitaram, no fim recusaram, porque não vai ser como vai ser de fora da igreja, nós não aceitamos. Mas a espiritualidade só não pode ser cristão. Há pessoas que são muçulmanos, também acreditam em Deus. Há pessoas que são budistas, também acreditam em Deus. Há cristãos que acreditam em Deus. Há outras religiões também que acreditam em Deus, que poderão ajudar. Há também pessoas que são do mundo espiritual, que não são feiticeiros, mas são no outro mundo, que é um mundo diferente, que queriam acudir essa menina, com quem eu tive contato. Se vocês deixassem, essa situação teria no fim hoje. Não estaríamos a falar sobre essa situação. Aquela menina estaria lá, o camarada estaria no chão, a chorar, a dizer tudo. Vocês deixaram cair. E hoje vocês não, até hoje ninguém foi queixar o comandante no tribunal, para o tribunal poder convidar o comandante. Eu falei com muita gente, não podem meter mão no comandante se vocês não ir fazer queixa, porque o tribunal vai mandar convite para o homem se apresentar. E vocês todos que foram burlar, que o comandante burlou, vocês vão todos aparecer para se apresentar. E os familiares também vão se apresentar. E as crianças terão a possibilidade de aparecer e dizer tudo o que aconteceu. Vocês não fizeram isso até agora. Eu estou confuso. Eu estou à espera dessa situação acabar em Angola. Eu recebi uma carta aqui. Os dias que me deram já passou. Eu estou à espera que eles me levem no tribunal. Também estou a esperar o meu tempo. Se não me levar no tribunal, eu vou fazer sair tudo. Eu vou fazer sair tudo. Já pedimos as informações que nós precisamos. O YouTube não tira link para passar ao indivíduo qualquer que é de Angola. Não tira link para passar nos advogados. Na Europa é crime quando você entra no link de uma pessoa. É crime. Eu não quero vos contar muita coisa, mas eu disse que estou aqui há muitos anos. Trabalhei aqui há muitos anos, tantos anos. Eu tinha mulher, que da lei, a minha esposa, ex-esposa, a vida dele é a lei, porque ela trabalha na lei. Eu não sou aquelas pessoas que saem, bebe, fica maluco e inventa coisas. Eu não sou uma pessoa que você vai ameaçar, depois vai passar, não. Os que me conhecem sabem. Eu não sou aqueles que têm medo das pessoas. Se você me fazer algo, não esqueça que eu virei. Eu sou uma cobra que quando escapa numa armadilha, eu tive que procurar o dono da armadilha. Eu sou aquelas cobras que metem a cabeça assim à frente para perguntar, me viste? Eu sou um leão quando sai a correr à busca de uma coisa. Tive que apanhar aquilo.
É por isso, eu não vou provocar, nunca vou sair dizer mentira na vida das pessoas. Nunca vou sair perturbar a vida das pessoas. Mas quando eu saio, é para dizer a verdade. E todo amigo meu que vem com mentira, que vem para estragar a vida das pessoas, eu viro diretamente, eu não dou espaço nessas pessoas. Eu sou assim. Eu não sou aquelas pessoas que são corrompidos, que você, por causa de dinheiro, da comida, de bebida, de posto, eu vou trair esta nação. Eu não sou daquele. Para mim, a amizade é privilégio. A vida é privilégio. Tudo é privilégio. E quando você vira humano, deixa de ser humano e vira animal, e eu tive que mostrar que eu sou humano. É apenas isso. É apenas isso que está a fazer a condução entre você e eu. Porque vocês estão a virar, deixa de ser humano e vira animal. Então, quando você vira animal, é perigoso. Vai acabar matando o ser humano. E eu tive que vir com a arma para acabar contigo. Tudo isso é para defender o povo e defender a pátria angolana. Ele pode ser do norte, pode ser Luís, mas ele não merece ficar à frente de nós. Ele é o inimigo. Deve desaparecer. Simplesmente isso. I'm sorry. Simplesmente isso. Obrigado, meu povo. Eu sou Toyo Nekongo. Estou para defender a pátria angolana. Abraço.